sejam muito bem-vindos ao nosso Viva a Vida. E no episódio de hoje a gente vai mergulhar de cabeça no Março Azul. Você não sabe o que é isso, né? Eu acho que você também nunca ouviu falar, porque eu ouvi falar há bem pouquinho tempo. É um mês dedicado à conscientização sobre o câncer coloretal. A gente conhece normalmente aí como câncer de intestino. E você sabia que esse é o terceiro tipo de câncer que mais mata no Brasil? E também que se ele for detectado precocemente é muito mais fácil, né, você conseguir a cura. Trouxe várias pessoas aqui para conversar com a gente hoje, eu queria apresentá-los. Eu estou aqui com o Hudson Jair Ruela, ele que já é nosso parceiro aqui no Sustentabilidade Brasil, no Aqui Notícias, por causa da ONG, né, Vira-Lata, Vira Luxo, e ele também é paciente oncológico, ele vai estar conversando com a gente. A gente também está com o gastro, Dr. Oswaldo Pavan Júnior, e com a doutora Cíntia Givigi, que é oncologista. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal, bem-vindos, tá? Obrigada por estarem aqui. Eu queria, antes de tudo, que cada um de vocês se apresentasse, né? Que eu falei só um pouquinho de cada um. Hudson, você podia começar aí se apresentando para o pessoal. Daqui a pouquinho você conta a sua história para a gente. Eu sou o Hudson, eu sou funcionário da Caixa. Mês que vem completo 36 anos de empresa. 59 anos e fiz meu primeiro exame em setembro do ano passado. Doutora Cíntia, por favor. Eu sou Cíntia Givigi, eu sou oncologista clínica. Tenho 19 anos de carreira de oncologia clínica, trabalho no Hospital Santa Rita e no SECOM, no Grupo Oncoclínicas. Doutor Oswaldo? Eu sou Oswaldo Pavan, eu sou gastroenterologista e endoscopista. Há 42 anos, formei na Universidade Federal do Espírito Santo e fui presidente de Sociedade de Endoscopia em 2 mandatos, fui vice-presidente do Conselho Regional de Medicina. E a gente trabalha com a prevenção já ao longo desses 42 anos de vida profissional. Antes da gente começar aqui, eu queria que o Hudson contasse a história dele, porque foi quem deu o pontapé inicial para esse podcast, né, Hudson? Você comentou que você não conhecia a Março Azul, eu também nunca tinha ouvido falar. É azul a cor da Caixa, né? Mesmo assim, a gente fala muito Novembro Azul. Eu descobri da pior forma. 12 de setembro, eu estava numa situação que eu não conseguia ir ao banheiro, e quando eu forcei para conseguir o banheiro, houve sangramento e as fezes filetadas. Eu falei, opa, problema. Santa Meg, minha esposa, falou assim, não vai para pronto-socorro não, você tem que ir num gastro. Por sorte, agradecer ao Dr. Oswaldo, consegui a agenda de emergência, a gente fez uma consulta de sexta-feira 13, para quem acredita, foi na sexta-feira 13. Cheguei lá, passei o quadro e falou, não, é o quadro de fazer um exame de colonoscopia amanhã, era uma sexta. E como eu não consegui o banheiro, foi excelente, porque o preparo resolveu todo o meu problema. Limpa tudo, né? Limpou tudo. E só que no outro dia eu tive uma surpresa, né? Com 59 anos eu não tinha sensibilidade com relação ao exame de colonoscopia, ele vai falar depois qual é a data ideal para começar, e internamente a gente nunca teve uma sensibilização para isso. Aí você está, então, fazendo esse tratamento desde setembro, mas você optou primeiro pela cirurgia, ou está fazendo a parte de quimioterapia, rádio? Eu não optei por nada, eles optaram. Eles optaram, né? Você só obedeceu aí. O que acontece? É um câncer no baixo reto. Uhum. Se fizesse a cirurgia de imediato, eu ia ganhar uma bolsinha pro resto da vida. Então eu fui direcionado a um cirurgião que optou para direcionar para a Cíntia, que nós estamos fazendo um protocolo de redução e maior distanciamento da borda anal para poder não ter problema e a bolsa, se eu rolar, não ser definitiva. Mas depois ela vai comentar sobre isso. Uhum. Doutor Oswaldo, acho que o primeiro passo para a gente entrar nessa conversa também é saber aí quais são os sintomas, quem precisa fazer a endoscopia, né, o nome? Colonoscopia, né? Vídeo colonoscopia. Perfeito, Fernando. Então, vamos começar com isso. Todo mundo precisa, tem alguma idade, fatores de risco? Essa campanha que é da Sociedade Brasileira de Endoscopia, Sociedade Coloproctologia, ela veio para divulgar a prevenção. Nós sabemos que o câncer de intestino, como qualquer outro tipo de câncer, a detecção precoce, o tratamento precoce, tem um resultado de mais de 90%. Então, quando a gente fala em sintomas, é o que muitas vezes a gente não quer pegar.
nós queremos antecipar esse câncer 5 ou 10 anos antes que ele apareça. E nós sabemos que 90% das lesões do colo, do câncer de colo, aparece em cima de uma lesão polipoide, que seja ela elevada ou mesmo uma lesão plana. Nós temos aí a classificação que são os adenomas, são tumores benignos que ficam de forma oculta mais de 10, 15 anos e, de repente, por uma baixa imunidade ou algum fator que leva esse gatilho, aquele adenoma pode ir para de baixo grau, pode evoluir para de alto grau e mesmo o aparecimento do câncer. E esses adenomas são retirados nas colonoscopias, um procedimento muito seguro, feito em muitos consultórios, clínicas, né? Não precisa nem ter um ambiente hospitalar, e você consegue impedir que aquela lesão precoce se torne, daqui a 5 ou 10 anos, um câncer. Então se eu chegar lá para fazer a minha colonoscopia, tem um adenoma, não quer dizer nada, né? Até aquele momento, tem que ainda ir para biópsia, e pode ser assim, que vocês tiraram ali justamente para prevenir um câncer futuro, né? Perfeito. E a colonoscopia, ela desenvolveu tanto o sistema óptico, que hoje nós temos a inteligência artificial na colonoscopia. Estão chegando no Brasil aparelhos que são desenvolvidos, a maioria no Japão, alguns agora na China, mas que ele faz uma detecção de 1 a 2 milímetros. Ou seja, se o aparelho, eu estou fazendo o exame, passou por um tecido displásico, ou um tecido suspeito, ele marca um quadradinho e ele emite um som como se fosse um bip. Uhum. E agora mesmo eu estive participando da jornada na sexta-feira passada, que foi aqui em Vitória, da Sociedade de Endoscopia, e um dos colegas que já tem uma experiência muito grande em Campinas, o Dr. Lix, que é referência em inteligência artificial, ele já fez várias demonstrações, mas ele mesmo confessou, ele mostrou um vídeo que toda a plateia viu a lesão antes da inteligência artificial. Então a inteligência artificial é um fator que soma, mas não é aquele fator mais importante. Mais importante é o olho do médico, a experiência do médico, fazer o exame com segurança. Hoje, nós especializamos em pacientes mais idosos, né? Então, eu já fiz uma colonoscopia numa paciente de 96 anos e estava com câncer, ela completou 100 anos, mandou um pedaço de bolo para mim. Então, porque ninguém queria fazer, porque ela tinha feito todos os exames e o único sintoma dela era anemia. Por sorte, ela veio passar o Natal e Ano Novo aqui em Vitória, ela é do Rio de Janeiro, e o filho dela é meu amigo. E ele falou, minha mãe está com anemia, e ela fez todos os exames, só que os médicos tiveram medo de fazer a colonoscopia. Eu falei, não tem problema, nós vamos prepará-la lá na clínica, tem uma sala para paciente idoso, tem um anestesista, tem enfermeira, tem a técnica. O paciente chega lá às 7 horas da manhã, faz o preparo monitorado, 11 horas, meio-dia, faz o exame. Então, um preparo em menos de 6 horas. E quando me deparei, tinha uma lesão estenosante, que a gente chama, que é ela provocando um estreitamento, e ela decidiu operar, foi operada, e detalhe ainda, foi época de pandemia. Nossa, e ela foi tempestade perfeita, né? E o plano de saúde dela era do Exército, que aqui estava com uma dificuldade naquele momento, e nós conseguimos que ela operasse aí na Santa Casa. Um colega médico operou, e ela hoje já completou 100 anos, lúcida, inteira, tem nada, comorbidade. Então é um exemplo. E cada vez mais a gente está vendo essa população chegar a 70, 80 anos. Eu posso colocar o meu ponto de vista do exame? Claro. O paciente. A pessoa tem muito preconceito do Novembro Azul, porque pode ter um toque retal, tal. O exame é o seguinte, você chega lá, você ganha um short. O short tem uma abertura traseira, normal, que vai ser usado ali. Você deita na maca, a menina fala assim, vou te aplicar umas injeções, conta até 10. No 3 você foi. Você acorda na outra sala, você não vê nada. É um preconceito que existe. Mas eles falam que o antes do exame que é chatinho, né? Geralmente as pessoas reclamam do preparo. Para mim foi um alívio. Mas como ele disse, numa paciente de 96 anos é possível, então a gente não fazer na população geral, como é indicado, a partir de 45 anos, não sei se você falou a idade, a gente deve fazer a colonoscopia.
dependendo do caso, a cada 5 anos ou a cada 2, 3 anos, dependendo se for encontrado algum pólipo ou não durante a colonoscopia. Se o paciente tiver um histórico familiar, às vezes a gente tem que começar antes de 45 anos. E eu falei, esse histórico familiar, o câncer coloretal, ele pode ter genética, ter alguma genética no meio? Sim, nós temos algumas síndromes, como a mais comum é a polipose colônica ou a síndrome de Lynch, que são familiares, e essa população deve começar antes a fazer a colonoscopia de 45 anos. Eu lembro até do caso da Preta Gil, né, que ela teve uma recidiva, Voltou, né? Aí depois voltou, tal, ela tá usando a bolsinha agora, que toda a família dela teve que fazer o exame, né, logo depois, e teve que fazer aquela detecção genética. Isso é normal, né, uma coisa assim, de praxe? Perfeito. Como a gente não ou seja, foi um caso emblemático, porque pegou, às vezes, o primeiro caso que abre numa família, sem um histórico, né, fica assim, depois que um acontece, todo mundo fica meio que de orelha em pé. Mas o caso dela foi um caso emblemático, que, se não me engano, ela tinha 45 anos quando foi detectado. Super jovem, né? E foi detectado, assim, rapidamente, né? Então, é um caso que sai um pouco da curva, mas isso vem de acordo com o novo protocolo, que são a partir de 45 anos. Mas, por exemplo, como a Cíntia falou, eu tive 2 irmãos, um com 12, outro com 15 anos, que a mãe morreu com câncer de intestino aos 28 anos, e eles tinham mais de 100 pólipos. Esses 2 pacientes foram submetidos no mesmo dia, eles quiseram operar no mesmo dia, a colectomia total. Eles tiraram todo o intestino grosso. Hoje eles estão perto de 40 anos de idade já e totalmente livre. Ficou um pedacinho do reto e eles têm uma vida absolutamente normal. Um, inclusive, é piloto de avião. Mas tem que usar a bolsinha. Não usou bolsinha, não. Ele fez a colectomia e manteve a anastomose ilio-retal. Ele tem praticamente menos de 10 centímetros do reto terminal, mas leva uma vida absolutamente normal. Casaram, tem filhos e levam a vida normal. Agora, voltando em relação ao preparo e o exame, eu quero, assim, tranquilizar as pessoas, porque realmente existe um histórico. Lá no passado, eu tenho 40 anos de colonoscopia. Quando eu comecei a fazer a colonoscopia, não era nem esses aparelhos modernos, tão computadorizados, com monitor, com segurança. Os aparelhos eram de fibra ótica, eram aparelhos mais rígidos, endurecidos. Nós não tínhamos uma sedação, nós não trabalhávamos com anestesista, né? Então, normalmente, qual era a rotina, até dentro do hospital universitário, lá no Hospital das Clínicas, onde eu tive a formação, era a própria enfermeira que sedava. A sedação era muito pobre na época, era com diazepam e com dolantina, que é um derivado da morfina. Então, os pacientes reclamavam de dor, né? Então, isso criou um certo trauma na população. Quem fazia chegava em casa, não, eu não faço esse exame mais, eu sofri, eu não dormi. Então, com o passar do tempo, houve a era dos aparelhos de última geração. São computadorizados, são aparelhos muito mais finos, com a ótica que aumenta até 400 vezes. Nós temos um monitor de alta resolução e detecção precoce. Trabalhamos com a equipe de anestesistas. O preparo, que eram de 3 dias antigamente, muitos pacientes tinham que fazer lavagem para o hospital para fazer lavagem retal. Nossa. Então, hoje o paciente faz em casa. O preparo hoje é um preparo de 12 horas em média que a gente faz. Então, ele pode trabalhar até sexta-feira, 6 horas da tarde, e começar e fazer no sábado. Foi o meu caso. Isso. Eu saí do consultório, fui para casa e comecei a fazer. Sexta-feira 13, a esposa levou uma batidinha no caminho. Sexta-feira 13, perfeito. E uma experiência que eu fiz, mas que cada vez eu me apaixono mais, é a agenda do sábado. Eu adoro trabalhar dia de sábado. Todo mundo acha que é horrível, que você... Olha, primeiro que os pacientes estão muito tranquilos. Programado, não tem... Tenho programado, porque como nós começamos esse projeto? Nós começamos a tratar... Montamos um projeto que é a Gastrocenter, a minha clínica, cuidar de quem cuida. Por quê? Os médicos foram para o fronte do Covid.
E os médicos, no final do Covid, 3 anos ali de plantão, de virando noite, dormindo em cima de mesa, dormindo no chão, Comendo mal. Né? comendo mal, esses médicos ficaram à mercê de tudo. O médico tem aquele estigma que não se cuida, né? Cuida dos outros, mas esquece dele. Então nós abrimos a agenda Gastrocenter cuidando de quem cuida, no sábado, para atender familiares de médico e médico. E isso teve uma repercussão tão boa, porque as pessoas também não têm tempo, né? As pessoas hoje de parar a agenda. Então, esse é uma das coisas que deu muito certo. E esses pacientes também, por não ter a demanda de levar a filha em escola, buscar a filha, trânsito. E o sábado foi um sucesso e a gente está mantendo isso aí, sempre o check-up é o sábado. Para mim foi a solução. Por exemplo, o estresse ele pode também ser uma das fontes aí da doença, que, gente, é o mal do século, né? Estresse, ansiedade, depressão, e a gente percebe que o câncer também é uma doença que é o mal do século. Sim. Tá ligado de alguma forma? Sim, tá sim. E é importante porque a gente está falando aqui no diagnóstico, né? E no rastreamento. O que é mais importante é a prevenção. Isso. E a prevenção do câncer de intestino é muito relacionado com a alimentação, com uma alimentação rica em gordura, pobre em fibras, ingesta de bebida alcoólica, cigarro. E essas coisas acabam que levam muito, o estresse é muito ligado. É como se fosse um círculo vicioso. O paciente é obeso, não faz atividade física, se alimenta mal, e vai fuma, e uma coisa vai ligando a outra, e aí a formação do câncer, né? Esses fatores de risco não são só para a neoplasia de intestino, é para praticamente todos os tipos de câncer. Agora, por exemplo, e todo tipo de câncer coloretal você tem que estar indo para uma radioterapia, para uma quimioterapia? Como que é feito esse processo? Não, primeiro a gente tem que denominar se o paciente é um câncer de cólon, intestino, ou de reto, que é a parte mais inferior do nosso intestino. A neoplasia de reto, principalmente reto médio e reto inferior, a maioria das vezes o tratamento é quimioterapia com radioterapia. Alguns casos são indicados de cara uma cirurgia, mas a maioria é químio com radioterapia. Já a neoplasia do cólon, o principal tratamento, o inicial, é a cirurgia. A não ser que seja já uma doença avançada, ou seja, se a doença já tiver saído do intestino e você tiver outras lesões, como no fígado, no pulmão, em outros órgãos, que é o que a gente chama de metástase, aí às vezes esses casos não é indicado cirurgia primeiro. Aí vai ter que se avaliar caso a caso. Algumas vezes o tumor está obstruindo o intestino, então você tem que fazer uma cirurgia inicial. Tem que ser mais rápido, Tem que ser mais rápido e não fazer quimioterapia para depois fazer a cirurgia. Então, avaliar caso a caso. E a bolsinha também, nem todos, né? Nem todos que têm o câncer de intestino vão precisar usar. Não, a bolsinha no geral é quando você não consegue preservar o esfíncter anal, a continência, né? Aí é um dos casos, ou às vezes, dependendo da localização, você precisa de uma ileostomia, né? Que é um outro tipo de bolsinha. E também às vezes não é para o tempo, para a vida inteira, é para um período, né? Provisório. Às vezes a cirurgia é mais complicada, então eles colocam uma bolsinha para depois reverter. Mas hoje, na minha prática, eu vejo a maioria das pessoas não ficam mais com bolsinha. É a minoria. Agora, uma coisa assim, que quando a gente ouve a palavra câncer, seja onde for, né? Aqui a gente está tratando do março azul, do câncer coloretal, mas a palavra câncer, ela assusta muito, né? Tanto que o Hudson comentou comigo que ficou um bom tempo para processar isso tudo, né, eu fiquei Hudson? praticamente 4 meses fechado, internalizado. Optei por não parar de trabalhar porque era uma distração. Enfim, inclusive eu tive resistência dos colegas que começou a fazer isso, eu estava produzindo demais. Mas assim, já passou, tá, gente? Tá tudo certo. Já voltou ao normal. Tá tranquilo agora. Mas assim, eu precisei desse tempo para processar. Porque é um impacto muito grande. Você pensa assim, gente, eu vou, e aí? Se eu for, estou com 2 filhos fazendo medicina, futuro colega de vocês. Como é que eu daria jeito nisso? Mas assim, consegui internalizar. Tive a oportunidade de convidar meus médicos para estarem com a gente aqui. Agradeço a oportunidade de estar com vocês e para a gente sensibilizar mais pessoas. Eu trabalho numa empresa que tem 164 anos
e a idade média do nosso funcionário é 45 anos. Ou seja, metade da caixa é público-alvo. Algumas pessoas que eu conversei internamente antes de vir para cá, eu nunca fiz, 50 e pouco. Falei, gente, vamos conversar sobre isso. Por isso que estamos aqui. Agora, por outro lado, assim, hoje em dia o câncer tem muito tratamento, né? Às vezes ainda mais detectado tão rapidinho, tão precocemente, a chance de cura é altíssima, né? Sim, o estágio inicial é mais de 90% do Assim câncer de intestino. Eu gostaria de fazer um parênteses também, Hudson, é importante isso. Você falou que 164 anos, A empresa tem quantos funcionários? 70 e poucos mil. 70 e poucos mil, mais da metade já está... A idade média é 45. 45, então, mais perfeito. da metade tá Mas assim. aí eu queria até sugerir uma coisa que é uma coisa que parece ser simples, mas pode fazer um rastreio. É a pesquisa de sangue oculto nas fezes. Nós implantamos isso lá na ArcelorMittal. Na época, um colega meu de turma era o diretor médico e ele implantou no check-up há mais de 20 anos. Por quê? Muitas vezes o pólipo ele dá um sangramento oculto que não é visível ao olho nu. Então, é muito importante as pessoas que chegarem até a partir de 30 anos, não precisa um exame de fezes comum, coletar no laboratório, um exame Tem barato, sangue, não tem? barato, o SUS faz, o convênio paga. Se deu positivo, acende um sinal amarelo de procurar um médico, de ver o que está acontecendo. Pode ser uma hemorroida, pode ser outra patologia, mas até prova o contrário, a colonoscopia, aí junta a história familiar, junta a idade, junta se ele é de grupo de risco, né? Se ele, né, tem um sedentarismo, como a Cíntia falou, se ele é obeso, se ele tem uma alimentação não tão balanceada. Então isso é muito importante, o sangue oculto. Isso é um programa de rastreio até de massa, até para SUS mesmo, pessoas que têm uma dificuldade maior. É muito importante que isso se torne mais frequente. Principalmente na saúde pública, né? Na saúde que a pública. gente não tem disponível colonoscopia para toda a população. O sangue oculto nas fezes faz um rastreamento geral, que eu acho que é muito importante. É um exame barato, faz uma vez por ano. Exatamente. E é muito mais barato para a empresa detectar antes, gente. Porque o custo que ela vai ter depois é bem maior. Sim. E também é importante porque, assim, quando tem políticas públicas, a gente vê, por exemplo, um comparativo no agro, né? Existe um subsídio, um custeio, né, para o agro, para maquinários e tal, nova tecnologia. Esse aparelho de inteligência artificial custa R$1 milhão. Então, poucos médicos têm acesso para fazer, e não é só você adquirir o aparelho, é manutenção. Então, nós pagamos praticamente 100% de uma carga tributária para trazer esse equipamento do Japão, que vai fazer diagnóstico precoce, que vai impactar lá na frente o quê? Sua produtividade, né? Você está com a vida, por exemplo, no seu caso, uma vida plena, trabalhando, você falou que foi trabalhar, trabalhou até mais, mas outras pessoas deixam de produzir. Isso impacta o quê? A família, impacta um gasto maior no SUS, na quimioterapia. Então, seria importante também políticas públicas para trazer, através de algum projeto de lei, que esses aparelhos chegassem com maior facilidade à Santa Casa, ao Hospital Universitário. E com menos impostos. Com menos impostos, para que tenha um acesso maior e que isso seja incorporado, essa tecnologia seja incorporada na nossa rotina, nas nossas clínicas. Porque isso aí vai impactar o quê? Na saúde populacional. Sim. Né? E o custo que no fundo é do governo. Exatamente. Se demorar para tratar, o custo vai ser maior para todo mundo. Exatamente. Se você fizer as contas, são 45 mil casos por ano. Isso. Aí, imagina quantas pessoas vão estar fora do seu ambiente de trabalho e o custo de fazer uma cirurgia. Muitas vezes tem que fazer quimioterapia depois. É muito mais barato fazer uma colonoscopia e você pegar uma lesão pré-cancerígena. Verdade, Cíntia. E uma coisa interessante também, o Estado do Espírito Santo, segundo um trabalho do INCA, Instituto Nacional do Câncer, foi o estado que conseguiu reduzir 28% os novos casos de câncer. Então foi o maior índice na federação, maior que São Paulo, maior que Rio, Minas. Então um trabalho que a gente já faz há 40 anos, né? A Sociedade de Endoscopia, Sociedade de Coloproctologia, o alerta, né, o Março Azul, que as pessoas percam esse medo, esse tabu de fazer. Eu já fiz colonoscopia, tinha 2 pólipos pequenos,
foram tirados 2 pólipos de baixo grau, graças a Deus. Vou repetir, com 5 anos, que eu já deveria ter feito, entrou a pandemia, né? Foi o início da pandemia, mas que a gente tem que ficar alerta com isso. Então, que esse tabu que se fala do exame, tirar esse mito, né? Essa coisa negativa, e saber que os pacientes vão, a maioria das vezes, vão resolver dentro do consultório, ou seja, acima de 50 anos, a incidência de pólipo é em torno de 35% a 40%. Ou seja, a cada 10 exames, todo dia eu tiro muitos pólipos. Tem paciente que eu tiro 10, tem paciente que eu tiro 15, tem paciente que eu tiro... Quando chega uma polipose que você não dá conta, aí quando esses 2 jovens que eu falei de 12 e 15 anos foram para colectomia, porque o caso era um caso mais grave, que era uma polipose familiar, um caso raro. Mas é importante também, a gente, já que eu frisei a questão do sangue oculto, as pessoas têm que ter o hábito de olhar também como que está a sua evacuação, se sai o sangue, de preferência em casa, ter um vaso de cor clara. Às vezes a pessoa tem um vaso que é preto, outro é marrom, outro é verde escuro, e as pessoas não têm essa noção. Muitos pacientes, inclusive, chegam até a fotografar e me mandam no WhatsApp: doutor, eu fui no banheiro hoje e saiu sangue, o que eu faço? Eu falei: vem aqui amanhã no consultório, precisam ver isso. Sangue vivo, muco, né, os sintomas, que sangramento pode ser um pólipo, mas pode ser um câncer. Sintomas como suboclusão intestinal ou oclusão intestinal é o caso que mais leva à colocação de bolsa de colostomia, que é outro tabu, né, que a pessoa tem o medo de fazer a colonoscopia, tem um medo depois da bolsa de colostomia, né, a qualidade de vida. Então, a maneira que tem é a maneira do diagnóstico precoce. Então, ficar atento. Como essa senhora de 96 anos, o único sintoma dela, anemia. Ela não emagreceu, não perdeu o apetite, bonitinha, toda, né, se cuidar, a família cuidava, mas apareceu uma anemia de forma silenciosa, sem estar numa causa evidente. Se a pessoa tem uma mudança de hábito intestinal, como o caso do Hudson, que de repente o intestino dele ficou preso, mudou o hábito, então sinal de alerta. Se a pessoa tem uma dor abdominal, uma dor que apareceu recente, sangramento, fezes com muco, emagrecimento, perda de apetite, esses sintomas a gente já não quer pegar mais esses pacientes, a gente quer pegar esses pacientes 5 ou 10 anos, por isso o Março Azul. Agora, por exemplo, fiz a minha colonoscopia agora, daqui a quanto tempo eu tenho que fazer de novo? É anual? Como é o preventivo? Tal? Foi ótima pergunta, porque é o seguinte, existe um protocolo. Se você teve um pólipo pequeno, um adenoma de baixo grau, 3 anos é suficiente. Uhum. Tá? Porque a gente tem uma preocupação hoje grande, chamado câncer de intervalo. Ou seja, eu fiz a colonoscopia em 2020, vou fazer 2025. Será que ficou alguma lesão plana, alguma lesão oculta? 20 a 25% pode ter câncer de intervalo. Por que acontece isso? Preparo inadequado. Às vezes eu fiz uma colonoscopia em 2020, o preparo não estava 100%. Às vezes o aparelho onde eu fiz, o colega tinha um aparelho que estava com manutenção difícil, que passou despercebido uma lesão, pode acontecer, né? Ninguém é infalível. Mas é importante, primeiro, um bom preparo, um profissional que tenha experiência, um local que tenha segurança, que tenha anestesista, que tenha todo o protocolo, porque existe um caso, já na literatura, de 1 a 2% de perfuração de câncer de intestino nas polipectomias. Só que hoje as perfurações raríssimas, de 1 a 2%, ela é tratada através de um clipe metálico, que você percebeu, você bota um clipe. Ali mesmo na hora. Ali mesmo resolve. Na maioria, se acontecer, o paciente é submetido a uma tomografia, se tiver uma perfuração, uma laparoscopia, que o paciente já está com o intestino preparado e faz uma pequena rafia, que é uma costura daquele procedimento. Então, o índice de perfuração, que as pessoas têm estigma, né? Às vezes a pessoa coincidiu numa família, a família toda toma pânico, né, assim, de fazer coluna. Minha tia foi fazer, teve uma perfuração. Pode acontecer? Pode, mas é igual um acidente de avião. Você anda de avião, mas de vez em quando vai ter um ponto fora da curva. Mas esse índice hoje, na literatura, com tudo no mundo,
torno de 1 a 2%. Até porque o senhor falou que dos mudou, casos. até os equipamentos mudaram, né? Agora são mais maleáveis, são mais finos, então a possibilidade de dar algum tipo de erro é muito menor, né? Eu digo, Fernanda, que a perfuração direta no diagnóstico é perto de zero. Uhum. Tá? Só existe algum caso de perfuração maior no diagnóstico quando é hemorragia maciça. Eu trabalhei 35 anos no Hospital Dório Silva, é um hospital referência de hemorragia digestiva no estado, e a gente só pegava pacientes assim, acima de 70, 80 anos para colonoscopia com muito sangue, doença diverticular, doença benigna, mas que provoca hemorragia maciça. E você tem que entrar no colo, tentar achar, tanto que lá a gente protelava um pouco de segurar para fazer esse exame, porque não dava tempo de fazer o preparo adequado. Então, tirando a hemorragia digestiva maciça, o índice de você perfurar é muito raro. Essas perfurações de 1 a 2% são lesões planas no colo direito, aonde essas lesões, a parede do colo direito tem 3 milímetros de espessura, bem fininha. Então, para isso, a gente usa uma técnica chamada underwater, que a gente coloca, enche o colo de água, a lesão diminui com essa água, que a gente, né, ela encolhe um pouco e a gente resseca com mais facilidade. Ou caso contrário, a gente usa uma técnica que é feita no Japão, que você injeta uma solução salina ou glicosada, eleva essa lesão plana, que essa lesão tem normalmente, vamos botar aí, de 1 até 5 milímetros, até 5 centímetros, de um centímetro, vários tamanhos, e quando você eleva, você aumenta a espessura do colo, você forma uma bolha. Então você tira a parede de 3 milímetros para 1 centímetro. Então o intestino, que tem 4 camadas, a mucosa, submucosa, muscular e serosa. Você perfura quando você chega na serosa e na muscular. Você tira a mucosa e submucosa. É como se descascasse uma laranja. Você tem que tirar a casca amarela sem ferir muita branca, que é a submucosa. Então, quando você injeta essa substância, você aumenta a espessura e aumenta a margem de segurança. Então, isso minimiza o risco de um procedimento dar errado. Quando eu vejo que é uma lesão grande, uma lesão no paciente, eu programo para outro dia. Prefiro parar, porque às vezes o médico já está ali no 15º exame, está cansado. Quando eu vejo uma pessoa que tem uma lesão grande, eu falo, olha, tem uma lesão aqui, assim, não se deve biopsiar essa lesão, porque para você não aderir a essa lesão mais, e você remarcar e programar junto com a família, junto com toda a estrutura. Aí você marca 1 ou 2 exames só naquele dia, você bloqueia a sua agenda, você pede o plano de saúde, o equipamento necessário, que a gente tem de rotina, mas a gente pede as alças, o hemoclip, todo o material de segurança para eventual sutura. Perfeito. Olha, eu queria agradecer muito vocês aqui. Eu acho que a prevenção é sempre o melhor caminho, a gente poder falar sobre isso, né? Tirar dúvida, que às vezes a gente tem medo, às vezes a gente não quer saber, às vezes a gente não tem onde procurar, não tem tempo, mas aí chega pra gente, né? Na hora que a gente precisa. Doutor Oswaldo, Cíntia, Hudson, queria agradecer vocês, as considerações finais aí, a dica para as pessoas, as recomendações. Bom, eu tenho que pedir para minha oncologista. Como é que eu estou? Como é que eu estou, doutora? Você está ótimo. Eu acho que a consideração mais importante, assim, o câncer de cólon é um problema de saúde pública. Então, assim, eu acho que é importante fazermos o diagnóstico, o rastreamento com colonoscopia, mas não esqueçam da prevenção. Não esqueçam de cuidar da sua alimentação, diminuir carne vermelha, diminuir gordura, diminuir bebida alcoólica, não fumar, prevenir, tá? E realizar a colonoscopia a partir de 45 anos. Se normal, repetir a cada 5 anos. Se tiver pólipo, aí seguir a orientação do seu médico, que se vai mandar para repetir em 2, 3, ou enfim, ou em 5 anos mesmo. Doutor Oswaldo? Não, a mensagem que eu queria deixar é essa campanha do Março Azul, né? Que a gente transforme esse medo em confiança. Eu estou indo para fazer uma coisa que vai salvar a minha vida, e não que vai para lá que eu vou perfurar o intestino, que eu vou ter uma noite de preparo horrível. Não é isso. Esse mito tem que ser, é isso que a sociedade está desmistificando, né? A sociedade
com as campanhas educativas, né? A gente sabe que todo esse impacto, porque na casuística mundial, o grupo que fez colonoscopia, a taxa de câncer é muito pequena. O grupo que não fez é muito alto. Isso é gritante. Então não tem por que a pessoa ter medo. Se prepare, acho que tudo na vida tem coisas piores do que tomar um laxante uma noite e tomar líquido, e tomar uma água de coco. Então que essa campanha seja divulgada nas redes sociais, né? Quando a gente pega um paciente, como um paciente que eu tenho agora, que ele falou que ele está com 56 anos, ele está com metástase no fígado, no peritônio e no pulmão, foi para São Paulo, voltou, ele falou que nunca ninguém me pediu. Então isso dói o coração. Dói o coração porque é isso que a campanha quer fazer, não quer que nenhuma pessoa não tenha sido avisada, porque aí aquele livre-arbítrio, né, sabe o risco, como o exame de próstata, como a mamografia, como o preventivo ginecológico, que a Cíntia também falou, da prevenção é a maior arma contra essa doença. E a gente tem que cobrar também, né, o poder público para estar colocando isso, né, nos postos de saúde, estar cobrando isso da população, fazer o próprio exame de fezes aí, que é tão simples, né, tão barato, né, e já é uma forma de detecção também. Hudson, obrigada, viu, meu caro? Eu que agradeço a você, ao Brasil e aos médicos pela abertura. Isso aí, olha, a você que acompanhou a gente até aqui, o nosso muito obrigado e até a próxima.